Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Papo da Anime. Aqui quem fala é Ivan e hoje vamos falar de fofocas do mundo dos mangás e animes também. Bom, o caso ali é... Eu já tinha visto essa notícia algumas vezes assim, mas hoje parece que aconteceu de novo. Que a Kei Urana, a autora do Gachakuta, se irritou de novo com a fanbase ocidental. E parece que acho que fechou comentários, alguma coisa assim, no Twitter dela. Bom, teve já alguns furdúncios aí que aconteceram envolvendo fanbase e Kei Urana, né? A mais clássica delas foi algum tempo atrás, que foi isso aqui que aconteceu. O pessoal tava falando que o Tansy era trans. Aí ela disse, não, ele não é. E aí eles ficaram com raiva dela. Tipo assim, beleza. Você inventou um negócio na sua cabeça, o autor diz não. E aí eles ficaram pistola. Basicamente foi isso. Não só com isso, né? Também chegaram a perguntar se ela era não binária. E também alguns chips estranhos. Eu acho engraçado que hoje em dia a pessoa não pode pintar o cabelo de vermelho, que eles têm que relacionar isso de alguma forma à sexualidade da pessoa. E ela também se irritou bastante com chips, nada a ver com o pessoal faz. Tipo que nem a comunidade de Boku no Hero fazia, que criava os casais mais sem noção e sem fundamento e achavam que aquilo lá ia acontecer, né? E eu queria dar uma comentada sobre isso. Porque eu acho meio intrigante, assim, como as comunidades de anime estão lidando com isso ultimamente. Porque essas teorias, assim, sobre os personagens, elas sempre são sobre um lado sexual. Sempre. É sempre se tal pessoa se identifica com o gênero, se tal pessoa é trans, se tal pessoa é gay, se tal pessoa é bi. Cara, eu não vejo nenhuma especulação sobre outra coisa que não seja isso. Parece que só pensam nessa parte. E muito anime nem chega a tocar esse lado dos personagens, justamente porque isso não interessa pra história. Se interessasse, o anime tocaria nisso, entendeu? Tipo como é Senpai wa Otokonoko, ou, por exemplo, Licorice Recoil, que tem o personagem Mika, e ele é gay, sabe? Mas ele ser gay é importante pra história, porque ele teve um relacionamento lá com um outro personagem e tal, que também tem suas atuações. Então, como era importante, foi mostrado e foi abordado, mas em anime isso quase nunca é abordado, sabe? É muito diferente de material ocidental. E aí o pessoal fica indo lá enchendo o saco pedindo quem que curte uma coisa ou quem que curte outra, e o autor nem tá pensando nesse tipo de coisa, porque pra ele não interessa, sabe? Eu acho muito engraçado que nunca tem uma teoria, tipo, sobre, será que tal personagem é canhoto? Será que tal personagem ele é budista? Ou será que ele é ateu? Aliás, né, será que o pessoal no mundo do Gachakuta tem alguma religião? Porque eles vivem naquele mundo meio esquisito e parece que tem uma entidade meio divina lá entre o paraíso e eles e tal. Isso seria algo interessante, muito mais interessante do que saber quem curte rola ou quem curte xereca lá no meio do Gachakuta. Sendo que, tipo assim, aparentemente todo mundo ali é meio hétero, assim, então... Cara, não importa, sabe? A maioria dos personagens é meio novo também pra ter um romance, assim. O Rudo, acho que não vai ter romance. Tem a garota lá, a Gita também, é muito criança. Não, tipo assim, acho que não é algo interessante de ser abordado, sabe? Ainda mais num anime como o Gachakuta, em que outras coisas são muito bem abordadas, como, por exemplo, os personagens e a ligação que eles têm, cada um com o seu objeto, porque aquilo vai carregar uma história, e dependendo da história dele vai ser o poder, sabe?
E tudo isso é tão interessante, cara. E a fanbase fica perdendo tempo em saber quem que se identifica como tal coisa, saca? Eles estão levando chuva de lixo na cabeça e podem morrer a qualquer momento, sabe? Talvez eles não fiquem preocupados com esse tipo de coisa. E aí a Keiurana meio que ficou pistola. Eu acho que foi numa coisa no stories do Instagram. Ela deu uma descascada no pessoal que ficam, e esse chip aqui, e esse chip aqui. Cara, não é essa a pira do anime, sabe? Não vejo por que ficar fazendo esse tipo de teoria. Gachakuta tem tantos mistérios legais e a galera quer saber, será que... Nossa, tinha a galera shippando o cara do bastão lá com o maluco que quase matou ele. Pra ver o nível da loucura, assim. Normalmente, se você vai fazer alguma teoria, você precisa de um fundamento, né? Mas essas aí não tem nada, assim. É só algo que as pessoas inventaram na cabeça delas e tomam como verdade. E isso cansa bastante. Principalmente porque anime não é desse tipo de coisa, assim. Eles não focam nesse tipo de coisa. E também não acho que deveriam focar. Se é pra fazer um anime focado nisso, Gachakuta não teria sido como foi, entendeu? Teria que ser uma outra vibe de um anime. Faz um anime de romance escolar lá. E aí lá vai, tipo, focar nesse tipo de coisa, assim, da pessoa se descobrir e tal. Assim como é o exemplo que eu dei ali do Senpai ou Tokonoko, que é bem interessante, inclusive um anime bem bom. E recomendo pra todo mundo ver. Mas não adianta o cara ir com a mentalidade do Senpai ou Tokonoko ver Gachakuta, porque não são da mesma coisa, cara. Não faz nem sentido, assim. A galera vê tudo assim pensando em sexualidade, cara. Isso não é. Eu acho que isso não é saudável, sabe? Isso não tem como ser comum, assim. Você olhar pra uma pessoa e ficar pensando, qual será que é a sexualidade dela? Cara, por que isso importa num anime shonen, sabe? Eu acho isso bem estranho, assim. E a Keiurana acha também. Então, e o que vocês acham? Deixem aí nos comentários e até a próxima, pessoal. Valeu!